Ok. Então, semana passada a gente estava falando sobre introdução e não deu tempo da gente fazer a abordagem relacionada ao que a gente pode colocar dentro desses textos, né? Exemplos práticos. E aqui na Citações, né? apostila. Hã? Não, eu estou só refrisando, né, das citações que poderia falar do Isso. filósofo, né? Referência tal, E aí falar vamos com passar aqui objetividade. por eles, vamos passar aqui por eles, porque aí você pode tirar as dúvidas. Aí você aproveita, que eu falei, ó, lê esse material aqui, Bruno, que semana que vem a gente vai aprofundar. Do 1 até o 4. Joia. Então, essas aqui são as estratégias, tá? O que são as estratégias? São aqueles elementos que você pode colocar em qualquer parágrafo. E a gente vai falar como que elas estão sendo utilizadas na introdução. Mas você pode fazer, usar essas estratégias também no desenvolvimento e também na conclusão. Por quê? Porque são estratégias que vão estar bem diversificadas, porque a gente vai falar de diversas. Estratégias com argumentos para a gente colocar no desenvolvimento, apresentação de ideias, apresentação dos argumentos, apresentação de ideias históricas, apresentação de ideias políticas, apresentação de dados estatísticos, apresentação de elementos com datas, por exemplo, tá? Então, existem diversas abordagens que você pode fazer dentro do texto, tá? Então, vamos começar aqui pelo tópico que traz o Estatuto do Desarmamento, né? O tema é o Estatuto do Desarmamento, tá bom? Lembrando que tem bancas que fazem uma proposta longa, um tema longo para você dissertar. O que é um tema longo? O tema longo geralmente tem vários elementos e provoca muitas vezes para o candidato o que a gente chama de tangenciamento. Por exemplo, você falou para mim, Cássia, eu quero fazer aquela proposta do Enem. Enem. Do Enem. Geralmente, as bancas de concurso não fazem propostas semelhantes à do Enem. Por quê? Porque o tema do Enem, por exemplo, esse que veio esse ano aí, é um tema que abordou dois aspectos em um mesmo tema. Um dos aspectos foi a questão dos povos tradicionais, os indígenas, os quilombolas, os pescadores, os beirinhos, né? Os ciganos. Então, tinha vários povos ali que juntos tinham características parecidas. Tá? Por que eles têm características parecidas? Porque, no geral, esses povos, eles necessitam eles necessitam de estar em contato com a natureza. Então, eles têm um estilo de vida diferente da gente. A gente mora em casa, a gente, apesar de que os ribeirinhos também têm essa cultura, né, diferente um pouco dos índios, mas os quilombolas também têm uma comunidade mais tradicional. Então, eles têm em comum essa necessidade do contato mais próximo com a natureza, porque são povos coletores, são povos que dependem muito fortemente do cultivo, dependem muito fortemente da coleta de grãos na natureza, nas florestas. Então, são povos, e aí a outra abordagem que tinha lá na redação do Enem era justamente essa necessidade de preservar a natureza por causa desses povos também. Porque preservando a natureza, a gente está preservando a cultura deles. Então, preservando os rios, a gente preserva a cultura ribeirinha. Preservando as florestas, a gente preserva a cultura indígena. Preservando os quilombos, né, que são espaços comunitários ali de redutos negros, desde o período dos negros alforriados, né, desde o período da escravidão, a gente preserva essas comunidades. Essas comunidades estão ainda muito reclusas dentro da sua própria dinâmica cultural. Então, é um texto, Bruno, que se o candidato não tomar cuidado, ele acaba falando apenas de um tipo de povo, apenas de dois tipos de povos, esquece de falar da natureza, esquece de falar, na verdade, o que todos esses povos têm em comum, porque o objetivo não era falar apenas de um deles, era falar daquela comunidade como um todo, ou seja, do que eles têm em comum, do que é importante ser preservado enquanto cultura e também enquanto ambiente que esses povos estão inseridos.
Então, é uma redação que tem um tema bem complexo, tá? Apesar de ser um assunto simples, de ser observado, de ser estudado, quando você vai falar sobre ele, tem uma complexidade ali. Então, diferentemente da proposta de concurso, geralmente vai ter um viés muito objetivo, tá? Geralmente ele fala sobre um assunto. No Enem, ultimamente a banca tem enviesado aí mais para um conjunto de elementos que muitas vezes até confunde um pouco o candidato, né? A banca da FGV tradicionalmente traz temas muito objetivos. Qual é o assunto? É esse, é trânsito. Qual é o assunto? É feminicídio. Qual é o assunto? Tal. Então não tem um conglomerado de assuntos tudo junto, né? É bem complicado assim falar um pouco desse tipo de assunto aí. Então, nessa proposta aqui, do 3.1, Estatuto do Desarmamento, é muito simples falar do Estatuto do Desarmamento. Você vai pensar em quê? Você vai pensar nos problemas que levam à necessidade de desarmar as pessoas. Por que precisamos desarmar as pessoas? Porque as pessoas armadas, no momento em que elas vão ter um rompante de violência, elas podem usar a arma e matar alguém, né? Então, o Estatuto... Violência, emoção, Oi? paixão, a violência, paixão e emoção, tá aqui no estatuto as noções de direito penal. A Ainda pode emoção ser isento de pena, depender do acontecido. não é problema a pessoa andar armada se ela é uma pessoa calma, se ela é uma pessoa controlada. Mas nem todo mundo é controlado. Então, o que você vai pensar? Bom, o Estatuto do Desarmamento serve para retirar da mão da população uma, uma arma que é potencialmente letal em situações em que não precisaria ser letal. Né? Por exemplo, a gente viu o caso da Carla Zambelli na véspera das eleições apontando uma arma para uma pessoa na rua que falou alto com ela, acho que ele gritou com ela ou empurrou ela, né? Ela sacou a arma por causa de um empurrão, por causa de um rompante, ela foi, Motivo levou fútil. motivo fútil, exatamente. Então imagina, a pessoa está no trânsito, se aborreceu, sacar uma arma. A pessoa está no trabalho, brigou com o chefe, sacar uma arma. A mãe está em casa, brigou com o marido, a mulher está em casa, brigou com o marido, sacou uma arma. Imagina a situação, né? Ela tá nos Estados Unidos, ela tá lá, respondendo por lá. Pois é, por quê? Colocar a arma na mão de um cidadão comum que não foi treinado, não foi preparado. As pessoas até acham que estão preparadas, mas na verdade tem muito a ver com sentimento, né? Com paixão mesmo, né? A gente não sabe qual momento que a gente vai perder o equilíbrio emocional e tomar uma decisão como essa que ela tomou, de pegar uma arma, estava fácil, ela estava em pânico, né? E fez isso. Então, não vou julgá-la, obviamente, né? Mas ela cometeu dois crimes. Um, porte de arma, né? E dois, em véspera de eleição, que também é proibido. Meu Deus. Então, E aqui, também, né, em relação às pessoas usarem arma, né? Tem o poder vinculado, né, e o poder discricionário. O discricionário ele tem uma certa margem de escolher, né, se a pessoa pode ficar armada ou não. Então, muitas vezes eles fazem mesmo por querer dar esse porte de arma, porque é um poder, não é um poder vinculado, não é um poder igual a uma Constituição Civil. A pessoa fica presa a uma lei. O poder vinculado, a pessoa fica presa e se tiver tudo certinho, eles podem, eles devem, né? Devem autorizar. Já no discricionário, por exemplo, essa mulher aí que apontou a arma, deve ter alguma coisa nela que, né? Algum antecedente, alguma coisa que deveria impedir aquilo, ela ter essa posse, né? Mas aí é imunidade parlamentar, essas coisas, né? Aí fica exato, mais fácil exato, exato. para ter o acesso. E aí, lá ela vai responder. Mas aí a gente pensa se isso se Hum, alastra, né? E é liberado para que todos usem, a gente vai ver um efeito cascata aí disso. Então,
Quando a gente pensa sobre o Estatuto do Desarmamento, a gente pensa sobre ter uma sociedade mais pacífica possível, né? Então, aqui nessa proposta introdutória, aqui, o que o candidato colocou? Ele disse assim: atualmente, os brasileiros parecem ter que se conformar com uma triste realidade no momento em que ligam a TV e leem os jornais. O grande número de crimes cometidos com a manipulação de armas de fogo. Então, aqui, o que essa pessoa colocou no início da introdução, né? Então, para iniciar o texto, você pode fazer a apresentação de um caso aqui, um objeto, né, que você viu no jornal, uma situação concreta, um objeto concreto, que você viu no jornal. Então, se o tema é Estatuto do Desarmamento, você já pode começar a sua redação trazendo um caso concreto e isso vai servir de base para você afirmar a sua tese, né? E aí, aqui ele diz, no intuito de dificultar essa prática, o governo criou um projeto de lei que prevê grandes restrições à comercialização desses armamentos em nosso país. Então, nessa segunda frase, aqui que vem depois dos dois pontos, aqui, ó, veja que aqui tem os dois pontos, tá vendo aqui? Ó, nesses dois pontos aqui, o que o candidato vai fazer depois? Ele vai explicar. Toda vez que você colocar os dois pontos, Bruno, você vai ter que explicar na frente o que você quer dizer com o que ele falou ali, o que se lê nos jornais. O que a gente encontra nos jornais? Casos concretos. E você traz um exemplo, tá? Aí ele diz, crimes cometidos com a manipulação de armas de fogo. Então, quando a gente vê essas duas primeiras frases aqui, observe que tem uma linha inicial e depois temos uma linha sequencial. Nessas duas aqui que se complementam, a gente percebe que, na sequência, a explicação que vem depois dos dois pontos está trazendo uma clareza para a frase inicial. E toda vez que a gente explica alguma coisa, o objetivo é que a pessoa compreenda melhor o que a gente acabou de dizer. Tá? Então, a explicação é para isso. A explicação é para trazer clareza para o corretor. E aqui nessa parte, aqui, ó, no intuito de dificultar essa prática, né? Aqui, essa prática, o governo criou um projeto de lei que prevê grandes restrições à comercialização desses armamentos no país. Por que essa pessoa não disse o Estatuto do Desarmamento? Poderia ter dito, tá? Então, quando o tema é o Estatuto do Desarmamento, o que tiver, Bruno, o que quer que seja, não importa qual é o tema, toda vez que você terminar a frase de abertura, que pode ser aqui, foi um caso concreto, né? O que se lê nos jornais, a frase seguinte é quando você relaciona essa frase com o que foi dito anteriormente. Então, se na frase 1 você apresentou o problema que tem sido visto nos jornais de pessoas manipulando armas de fogo, a frase seguinte é você linkar isso com o Estatuto do Desarmamento. Por quê? Porque se você não colocar o que está no tema dentro da sua introdução, a banca não vai saber qual é o tema que você escolheu. Lembra de uma coisa, a banca colocou 3 temas para você escolher. A banca sempre coloca 3 temas para você escolher. Se você chegar, se a banca chegar aqui nessa parte, que é a frase 2, ou até na frase 3, e você não deixar claro qual é o assunto que você vai abordar, a banca vai descontar ponto de você. Veja o problema, tá? Olha o candidato fez aqui. Ó, o governo criou um projeto de lei que prevê grandes restrições à comercialização desses armamentos. Quando eu olho, digamos que eu seja corretora, eu vejo aqui armamentos no país, proibição da comercialização de armamentos no país, eu já entendo como banca que esse candidato escolheu o tema sobre armamento ou desarmamento. Então, aqui nessa segunda frase, para mim, fica claro que a pessoa não escolheu falar sobre trânsito, que poderia ser o tema 1. Não escolheu o tema 2, que poderia ser feminicídio. A pessoa escolheu o tema 3. Então, esse tema tem que ficar claro em algum lugar aqui nessa introdução.
Entendeu? Então, você precisa, ou na frase 1, que terminou aqui, ó, frase 1, tá aqui, certo? Ou na frase 2, que vai até aqui, essa daqui que eu estou mostrando, né? Ou na última frase, que é essa daqui. Em algum momento, nenhuma dessas frases, escolhe uma delas, apenas uma. Pode ser na primeira, pode ser na segunda, pode ser na terceira. Em uma dessas frases, você vai ter que retomar as palavras importantes do tema. Então, aqui a palavra importante é desarmamento, tá? A palavra desarmamento ou alguma coisa relacionada a armas vai ter que indicar aqui para a banca qual foi o assunto que você resolveu escrever, tá? Lembra que a última proposta que eu te mandei, sem ser dessa semana, né? Que dessa semana você pediu para falar sobre a doença. A outra. Lembra que lá tem 3 temas? Percebeu lá que eu estou colocando 3 temas? Exatamente. Para você já ir se preparando todas as semanas. Toda semana você vai se preparar para escolher um tema apenas para escrever. Aí você pode dizer, ah, Cássia, mas eu queria escrever sobre esses outros aqui também. Não tem problema. Na outra semana, você diz para mim, Cássia, não precisa mandar nenhum tema, porque eu vou escrever sobre o tema tal aqui que você colocou nessa proposta de semana passada, eu quero escrever sobre ele. Não tem problema, tá? O importante é você entender que a banca vai colocar 3 temas e você só vai poder escolher um para você escrever. E pronto. Joia? Entendido aí? Então, quando você escolhe o tema 1, ou o tema 2, ou o tema 3, esse tema que você escolheu tem que voltar, você tem que mencionar esse texto, esse tema, dentro do seu texto. Principalmente na introdução e na conclusão. Principalmente. Ok? Aqui, fechando aqui essa primeira parte, ó, esse primeiro tema, nós temos, nessa perspectiva, aspectos comerciais, sociais e principalmente humanos devem ser avaliados para que se chegue a uma conclusão minimamente polêmica sobre a questão. Então, por que a pessoa vai chegar a uma conclusão? Porque ela quer dizer o ponto de vista dela, tá? Cássia, eu preciso dizer quais são os meus pontos de vista antes de ir para o desenvolvimento? Deve. É importante que você diga, eu acho que o problema do desarmamento é esse e esse. Eu acho que o desarmamento, que o Estatuto do Desarmamento é importante porque ele minimiza, por exemplo, né, crimes dentro da família, tá? E minimiza também mortes por, deixa eu ver, mortes passionais, por exemplo, né? Entre casais. Morte minimiza os acidentes domésticos, por exemplo, tem crianças que pegam a arma do pai, né, e vão brincar e podem causar algum acidente. Já tem casos, inúmeros casos, em que as crianças pegam a arma dos pais e vão brincar e morrem, acabam morrendo, ou matando um familiar ou um irmão. Então, você pode dizer que o Estatuto do Desarmamento é de fundamental importância e você se posiciona. Você vai dizer o quanto ele é importante e quais são os problemas que ele evita. Escolhe 2 problemas, coloca um no desenvolvimento 1 e o outro no desenvolvimento 2. Certo? Tá? Eu vou te mostrar como que isso vai acontecer quando a gente chegar no desenvolvimento. Mas é importante que você deixe isso mais ou menos claro na introdução. Tema 2. Contextualização específica. O que é uma contextualização específica? Você pega uma situação e comenta sobre essa situação na sua introdução. Consiste em relacionar um ponto central da discussão a um panorama, um cenário, um pano de fundo, enfim, um painel. Ou seja, você vai narrar um fato, você vai construir uma ideia como se fosse uma cena. Por isso que a gente chama isso de painel, que é para a banca visualizar. Então, construindo então um repertório de conhecimento do enunciador. Enfatiza a importância do tema, tá? Então, esse tipo de contextualização, ele pode acontecer com base histórica, por exemplo. E você pode dizer,
digamos que você vai falar do Estatuto do Desarmamento, né? Então, o que que acontece? Cássia, lembrei de uma situação e eu posso mencionar essa situação específica. Lá no período tal, ocorreu uma situação em que uma criança usou uma arma tal, tal, tal. Ou então, ocorreu uma situação em que o casal se desentendeu, brigou, e o marido sacou da arma e matou a mulher, né? Crime passional. Então, quando você traz um exemplo específico, tá? É o que a gente vai chamar de contextualização específica. Você pode falar de casos gerais. Existem inúmeros casos noticiados no jornal de situações assim, assim, assim. Você não cita um específico. Você pode fazer uma contextualização genérica. Mas, se você lembrar de algum caso específico, você pode pegar esse caso específico e colocar ele dentro do seu texto, tá? Aqui eu estou especificando a introdução, mas da mesma forma você pode fazer o desenvolvimento, tá bom? Porque esses exemplos, eles ajudam a banca a perceber que você é uma pessoa que tem leitura, que você é uma pessoa que está antenada, que está por dentro dos assuntos, ok? Vamos aqui para a contextualização de base histórica. Tá aqui. O tema é consciência política do brasileiro. Então, se vai falar de consciência política do brasileiro, a gente pode citar, por exemplo, o golpe militar de 1964, que é um assunto muito falado no ensino médio, né? E o aluno domina esse tipo de assunto porque ele assiste muita aula, ele faz trabalho, faz provas. Então, Hoje conteúdo, eu estudei bastante sobre esse tema. sim, Logo, 21 anos no poder militarista. Então, Bruno, todos os assuntos de história, de geografia que você estudou na escola, todos eles podem ser usados na sua redação. Porque uma redação com nível de ensino médio, ele pode puxar qualquer assunto que você estudou com qualquer professor, desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Qualquer assunto, qualquer um. Seja geografia, de história, de filosofia, de matemática, de biologia, de português, de qualquer um, tá? Todos os assuntos do ensino médio são referência para você usar no seu texto, todos eles. Então, você pode usar a lei que você está estudando aí agora? Pode, pode. É muito bom. Então, quando a gente fala de consciência política, você pode ter alguma lei lá, por exemplo, Não, acho que não tem nenhuma lei sobre consciência política. Acho que a gente pode, que dá no máximo para falar, assim, quando é consciência política, o máximo que a gente pode falar de lei é falar da liberdade que a Constituição dá, né, para a gente. Liberdade, Pode falar no Constitucional, né? O livre iniciativa do voto, né? liberdade de Pluralismo expressão, político, tem algumas coisinhas que pode ser colocado. exato, liberdade de manifestação política, né? Soberania, Tá aqui. soberania do povo, né? Uhum. Então, aqui, vamos ver como é que ficou o parágrafo. Ó, aqui, ó. Durante mais de 2 décadas, desde o golpe militar de 1964 até a eleição de Fernando Collor de Mello como presidente da República no fim dos anos 80, o brasileiro manteve-se distante das urnas. Não é difícil imaginar que, nesse contexto de afastamento eleitoral, a maior parte da população também tem acabado por distanciar-se da própria política. Hoje, o que temos é uma população crescente e desinteressada que vota mais por receio das punições do que por dever cívico, consciente e direito de cidadão. Então, hoje em dia, a gente vê muito as pessoas irem à urna, né, irem para a sessão de votação, mais por uma questão de obrigação do que por uma questão de consciência de civilidade, civismo. Então, é isso que o candidato está colocando aqui, nesse parágrafo de introdução, fazendo uma afirmação, por quê? Porque ele vai defender a ideia de que é importante ter consciência política, é importante ser consciente do nosso cenário político, né?
Não necessariamente escolher um lado, mas entender por que as coisas são ou estão dessa forma, certo? É compreender, compreender. Você não precisa necessariamente escolher um lado, porque o político brasileiro tem muito essa coisa dualista, né? O é PT ou é PL, ou é Lula ou é Bolsonaro, ou é A ou é B, ou é branco ou é preto. Quer dizer, acaba esquecendo que consciência política não é você estar de um lado ou de outro de uma trincheira. É necessariamente você entender por que, que o brasileiro está vivendo como está, por que, que a gente não avança em certas pautas, por que, que a grande massa dos cidadãos brasileiros não reivindica seus direitos, é muito acomodado. Isso é consciência, né? Entender as coisas como elas estão para que a gente consiga promover alguma mudança, nem que seja apenas na nossa vida. Então, nessa introdução aqui, observe quantas frases tem, tá, Bruno? Aqui tem uma frase, ó, até aqui, frase 1. Aqui, desculpa, até aqui, tá? Até aqui, ó, até esse ponto, tá? Essa é a primeira. A frase é terminada com período, né? Isso. Aqui a gente chama de período, porque a gente tem vários verbos, né? Cadê? Aqui, ó. O brasileiro manteve-se distante das urnas. Tá? O verbo manteve aqui, ó, um verbo, então aqui tem um período. Aqui tem o período 2, ó. Não é difícil, tarará, tarará, até aqui, ó. Olha o ponto aqui, tá vendo o ponto? Então, até aqui, nós temos o segundo período, que é a frase 2, tá? E a partir daqui, nós temos a frase 3. É No caso, importante. pode ter 3 períodos, né? Se é refrisando só para o talo. É 6 períodos. É 3 períodos importante que você não faça menos do que 3. Não faça menos do que 3. Faça no mínimo 3. E Ah. no máximo 5. Não é legal se você fizer 5, ele vai ficar muito grande. Se você fizer 5, vai ficar muito grande. O interessante é que você faça entre 3 e 4 e está suficiente. Ali no caso ali até 6 linhas. Exato. Tá? Não precisa fazer muito mais do que isso. Primeira frase pode ser um contexto, igual está aqui, né? Uma contextualização histórica. A frase 2, você retoma o tema, tá? Quando você retomar o tema, você vai acabar associando, né? Falando qual é a relação desse tema, do tema com a referência que você colocou. Aqui, no caso, a referência é o golpe militar. Então, o que, que tem a ver golpe militar com consciência política? É isso que você vai fazer na frase 2. Relacionar golpe militar, que é o seu contexto histórico, com consciência política, que é o tema que a banca está trazendo. E na frase 3, você pode finalizar o parágrafo de introdução colocando o seu ponto de vista. É importante que o brasileiro tenha consciência de classe, porque a partir disso ele pode melhorar a sua vida. E aí você apresenta 2 argumentos. Quais são os problemas gerados pela falta de consciência de classe, né? De consciência Isso, política? falar sobre o tema, né? Sobre o que, no caso, citar, né? Para deixar bem claro que está falando sobre o tema citado aí, né? A consciência. É, Então, não é, estou conseguindo ler, tá bem pequenininho. tá pequeno? Tá bem um pouquinho pequeno Você tá no celular, certo. Mas no aí, celular. vai acompanhando aí para. Porque aí depois você Não, pega o material e relê. Lê com é, calma, tá bom? Lê com calma aí depois. Aqui, situação concreta. O que é uma situação concreta? Né? É algo que aconteceu de fato. Não quer dizer que o golpe militar não aconteceu, mas ele tem muito mais cara de relação histórica porque é algo que aconteceu há mais tempo, tá? Quando é algo também histórico, mas aconteceu há pouco tempo, a gente chama isso de atualidade. Então, a atualidade é algo que ou está acontecendo agora, ou aconteceu recentemente, tá? Não tem muito tempo, não é uma coisa muito antiga, tá bom?
Mas não importa o nome que você vai dar a isso.